mais uma vez no nosso segundo tempo de aula, isso mesmo. Só que agora nós estaremos estudando a nossa disciplina de artes, isso mesmo. Nossa disciplina de arte, eu convido você para se organizar. Isso, você vai pegar o seu livro de arte, aquele da faixa azul. E hoje nós estaremos estudando a nossa disciplina de arte, fazendo as nossas obras de arte. Você está preparado para ser um grande artista hoje? Está? Muito bem. Então, vamos lá se preparar, organizando a sua mesa com lápis de cor, borracha, apontador, todo o seu material aí, ok? Não se esqueça do seu livro de arte também, tá bom? Então, vamos lá começar a nossa aula. Eu estou aqui esperando você para iniciarmos a nossa aula, tá bom? Vamos lá começar a nossa aula de hoje? Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olha a tia Andréia de volta mais uma vez e agora nós estaremos estudando a disciplina de arte. Você se preparou para estudarmos a nossa disciplina de hoje, a nossa disciplina de arte? Você se preparou? Muito bem. Agora, preste bem atenção. Nós estaremos dando continuidade ao nosso assunto da aula passada. Mas antes de começarmos, você vai pegar o seu livro de arte, esse aqui da faixa azulzinho, onde a palavra arte começa com a letra A, ok? Então, você vai, com a ajuda da mamãe, você vai abrir a página 27. Qual é a página 27? É o 2 e o 7. A nossa numeração está nessa bolinha roxa, isso mesmo. Então, você vai abrir na página 27. Conseguiu abrir? Muito bem. Nesta página aqui, isso. Nós estaremos dando continuidade ao nosso assunto da semana passada, onde nós falamos sobre formas nas artes visuais, o que você que tipo de forma técnica está sendo usada nas obras de arte. E falamos assim, como compondo com as formas. O que nós utilizamos para fazer uma obra de arte? Que tipo de forma nós utilizamos? Será que nós usamos a forma do círculo, do triângulo, do retângulo? De que forma que nós usamos? Usamos uma linha, um ponto, uma linha quebrada, uma linha com curva. Que forma é essa que nós utilizamos para realizar as nossas atividades? Presta bem atenção que eu estarei falando um pouquinho aqui sobre compondo com as formas. Preste bem atenção. Pontos e linhas, cores e formas são elementos que podem ser utilizados para compor uma imagem, ou seja, para compor uma obra de arte, um desenho. Como Juan Miró, ele utilizava bastante essas técnicas, tanto como o ponto, as linhas, as cores e as formas. Ele utilizava bastante para criar as suas obras de arte. Juan Miró utiliza muitas cores e formas em suas composições. Você observou aquele quadro que ele fez? Isso mesmo, esse quadro aqui, ó. Ele fez esse quadro. Olha só as formas que ele usou aqui nesse quadro. Então, continuando, na nossa página 27, nós iremos responder a segunda questão, que diz assim: agora crie uma composição utilizando as seguintes formas. Então, ele utilizou bastante, Juan Miró utilizou bastante formas. Em suas obras de arte, ele usou os pontos, ele utilizou as linhas, ele utilizou as cores, as formas para compor uma obra de arte. Então, você também hoje irá compor
compor uma grande obra de arte. Só que você irá utilizar as formas que nós temos aqui. Quais são as formas que nós temos aqui na página 27 para criarmos algumas artes? Quais são? Nós temos aqui o círculo, o triângulo e uma nuvenzinha. O que será que nós podemos criar com essas formas aqui? Podemos criar vários desenhos, várias obras de arte. Então, hoje você irá utilizar a sua criatividade, isso mesmo, criando sua criatividade, utilizando sua criatividade. O que você pode desenhar, criar com a forma do círculo? Tem tantas coisas que nós podemos criar utilizando o círculo. Eu vou dar algumas ideias para você como podemos criar um desenho utilizando essas formas aí, ok? Então, preste bem atenção, meus amores, nessa criação que eu estarei falando para vocês. Com o círculo, nós podemos criar uma bola bem diferenciada, podemos desenhar uma bola, podemos fazer um desenho de um balão flutuando, podemos desenhar uma roda de bicicleta ou uma roda de carro, podemos fazer um rostinho de uma boneca, isso mesmo. Então, tem vários desenhos que nós podemos utilizar essa forma que é o círculo. Você poderá realizar um belo desenho utilizando o círculo. Então, você vai caprichar o seu desenho aí utilizando o círculo, tá bom? Quando você terminar de fazer a sua composição da sua imagem utilizando o círculo, você irá também criar um desenho com essa forma, que é o triângulo. O que será que você pode desenhar criar um desenho utilizando o triângulo? O que será que você pode fazer? Temos várias coisinhas que podemos utilizar o triângulo para desenhar. Primeiro, podemos desenhar uma casinha, pode ser o telhado de uma casinha, pode ser uma fatia de pizza, você pode estar desenhando uma fatia de pizza, então você pode desenhar outras e outras coisas utilizando o círculo. O círculo não, o triângulo, tá bom? Agora, quando você terminar de desenhar, criar o seu desenho utilizando o triângulo, você irá fazer uma composição de um desenho de algo utilizando essa nuvenzinha. O que será que podemos fazer? Que desenho podemos fazer com essa nuvenzinha? Podemos fazer uma nuvem de chuva, podemos fazer uma ovelhinha utilizando essa nuvenzinha. Então, você pode criar várias coisas. Você pode desenhar um algodão doce. Então, você pode criar a sua composição. Você vai utilizar a sua criatividade para fazer os seus desenhos aí, utilizando essas formas. E quais são as formas? São o triângulo, o círculo, o triângulo e a nuvenzinha. Quando você terminar de desenhar, de criar a sua composição, você poderá estar fazendo um belo colorido. Isso mesmo, meus amores. Você poderá fazer um colorido maravilhoso. Utilize cores bastante alegres, bastante forte para eu ver, para eu observar se está direitinho a sua tarefa, se você caprichou na sua atividade de hoje, ok? Assim que você terminar, você pode estar virando a página do seu livro para a página 28, ok? Você pode estar fazendo a página 28.
Professora, o que nós iremos fazer na página 28? Calma aí que eu vou explicar para vocês o que vocês irão fazer aí, tá bom? Então, na página 28, preste bem atenção, você irá recortar, fazer recorte de revista, duas imagens, você vai cortar duas figuras de revista ou de qualquer outro livro que você pode estar utilizando o jornal também, o que você tiver aí. Sendo que você vai tirar duas imagens do mesmo tamanho e depois você irá cortar em formato de tirinhas, isso mesmo. Depois, utilizando essas tirinhas que você cortou, que você procurou dessa imagem, você irá colar uma do lado da outra. Ou seja, você vai fazer uma montagem de uma obra de arte formando as linhas horizontais ou pode ser verticais. Você pode colar as tirinhas em pé ou as tirinhas deitadas, sendo que você irá compor uma outra obra de arte, ok? Sendo que você tem que ter as duas imagens, isso mesmo, do mesmo tamanho, ok? Então, você vai fazer uma bela colagem utilizando essas formas aí que você cortou em forma de tirinhas, tá bom? Então, você procure duas imagens na revista, corte bem bonitinho as tirinhas no mesmo tamanho e você vai colar uma do lado da outra, sendo que você vai pegar a tirinha de uma e a tirinha da outra imagem e vai colar aí, tá bom? Para fazer uma bela montagem, uma bela composição da sua obra de arte aí, ok? Terminou, fez a sua colagem, você caprichou na sua obra de arte? Muito bem, agora sabe o que você vai fazer? Você irá virar para a página 29, isso mesmo. Fizemos a página 27, fizemos a página 28, agora vamos para a página 29, ok? Preste bem atenção. Na quarta questão, diz bem assim: inspire-se na obra de Miró para criar uma pintura com as cores e formas diversas. Ou seja, você vai experimentar as diferentes composições, das atividades anteriores que nós fizemos. Quais foram? Utilizando as formas, as tirinhas, então você irá fazer a mesma coisa. Usando as cores, e você irá fazer a obra de arte, utilizando as mesmas formas de composição que o Miró utiliza para realizar suas obras de arte. Então, preste bem atenção. Você irá observar como é que é a obra de arte de Juan Miró, que é esse aqui, ó. Você vai observar bastante, ver quais são as formas que ele utilizou, quais foram as cores que ele utilizou, que técnica que ele estava utilizando para compor essa obra de arte. Você irá observar direitinho e irá fazer a sua obra de arte na página 29. Use sua criatividade, use a sua imaginação para fazer essa grande obra, ok? Então você vai caprichar, vai desenhar, vai fazer a sua bela obra de arte e irá utilizar as cores bastante alegre, bastante vibrante, que são as cores primárias que hoje que nós já aprendemos nas aulas anteriores, né? As misturas, e agora você vai fazer a sua obra de arte utilizando essas técnicas. A técnica do ponto, a técnica da linha, a técnica da composição de formas, tá bom? Então, eu quero que você
capriche nessa atividade para ter uma boa nota. Então, desejo a você uma ótima atividade, uma ótima pintura aí, tá bom? Então, faça com capricho, faça. Assim que você terminar, você pode estar mandando a sua fotinha para eu poder observar como está sendo a sua obra de arte, tá bom? Então, desde já, quero agradecer a sua aula, a sua participação em nossa aula de arte. Então, você é um grande artista? Então você vai caprichar na sua obra de arte hoje, tá bom? Oi, crianças, olha a tia Andréia de novo aqui. E sabe o que eu tenho para falar agora para vocês? Um assunto muito importante para cada um de nós, isso mesmo. Muito importante mesmo, para mim, para você, para a minha pessoa, para vocês, para todas as pessoas que estão ao nosso lado, sabia? É algo muito importante que todos nós devemos fazer, que devemos ter. Sabe o que é? Cuidado com o nosso corpo, isso mesmo. Hoje nós estaremos falando no nosso assunto bem transversal, onde nós iremos aprender um pouquinho mais na nossa aula de hoje, que é sobre os cuidados com o corpo. O que será isso? Para cuidar do corpo, precisamos nos alimentar bem. Isso mesmo, devemos comer bastante frutas, verduras, legumes, feijão, arroz. Devemos nos alimentar bem, ou seja, comer coisas saudáveis. Isso não quer dizer que você vai comer muito. Comer muito não é cuidar do seu corpo. Você ter um corpo saudável, você precisa se alimentar bem com frutas, verduras, proteína, minerais. Então, você deve se alimentar bem. Ou seja, você deve ingerir as frutas, verduras, beber bastante água várias vezes ao dia e ter bons hábitos de higiene, isso mesmo. Isso é muito importante para o cuidado do nosso corpo. Como devemos cuidar do nosso corpo? Realizando atividades físicas, praticar exercícios físicos como uma boa caminhada, fazendo natação, fazendo algum exercício físico. Isso é você ter cuidado com o seu corpo. Podemos ficar exposto ao sol. Para ter um bom cuidado com o nosso corpo, nós devemos ficar exposto ao sol, mas nós temos um horário certo para ficarmos no sol, para cuidar da nossa pele, porque é necessário nós ficarmos expostos ao sol, mas num certo horário. Ok? Ou seja, é no horário pela manhã ou no finalzinho da tarde, onde o sol está bem mais tranquilo, porque caso você venha pegar bastante sol, você pode estar queimar a sua pele. E como que você pode proteger a sua pele do sol? Utilizando o protetor solar. Isso mesmo, você deve utilizar o protetor solar e ficar exposto ao sol nos horários adequados. E também sabe que como podemos cuidar do nosso corpo? Tomando remédios, mas os remédios devem ser orientados pelos médicos. Não podemos tomar qualquer remédio. Temos que tomar os remédios que os médicos nos orientar a tomar, porque o médico ele vai saber qual é o remédio certo para a doença que você pode estar se sentindo. Se você está passando mal, então você tem que tomar um remédio onde foi o que o médico passou para você, receitou para você.
ok? E as crianças? Será que as crianças não devem tomar vacina? Não, as crianças devem tomar as vacinas para se proteger das doenças, isso mesmo. Sempre se consultar regularmente aos médicos e aos dentistas, cuidando dos seus dentes, cuidando da sua saúde, do seu corpo. Então, vocês devem cuidar do corpo de vocês, como professora, se alimentando bem, comendo bastante verdura, fruta, legume, arroz, feijão, carne, peixe. Então, você deve se alimentar bem, você não pode estar comendo as besteiras. Professora, quais são essas besteiras? Muito doce, refrigerante, salgadinho, coisas que não é saudável para você, porque se você ingerir bastante esses alimentos que não são saudáveis, você pode ficar doente. Então, é necessário você comer as frutas direitinho, as verduras, os legumes, beber bastante água, ok? E para manter a sua saúde, é necessário você comer os alimentos frescos e variados, ou seja, você deve comer vários tipos de fruta, vários tipos de verdura, vários tipos de legumes, ok? E esses alimentos que você for comer, eles têm que ser fresquinhos, novinhos, ok? Sempre se alimentar nos horários certos, como tomar café da manhã, de manhã, almoçar no horário do almoço e o jantar no horário do jantar. E também tem uma coisinha, na hora que você for comer os seus alimentos, você deve mastigar bem os seus alimentos para poder você ingerir, ok? Lavar as frutas antes de comer, lavar as verduras antes de utilizar na comida, guardar os seus alimentos em lugares apropriados, com uma temperatura adequada a cada um deles, e também proteger os seus alimentos das moscas, dos ratos. Como que você pode proteger? Guardando-os nos locais adequados e cobrindo com as coisinhas adequadas, ok? Então, aqui nós terminamos a nossa aula e agradeço a sua participação, tá bom? Continuando nossa aula de arte, hoje você irá pegar o seu livro, seu caderno de exercício, ok? E com a ajuda da mamãe, você irá abrir a página 138, ok? Página 138, onde você irá fazer um belo colorido. Observe que nós temos um rosto de uma joaninha aí, né? Que diz assim: pinte a dona Joaninha conforme o número indicado. Nós temos o número 1, que é o vermelho, número 2, que é o preto, número 3, que é o marrom, e o número 4, que é o rosa. Então, na nossa joaninha, aqui no rosto da nossa joaninha, tem os números. O número 1, você vai pintar, onde tem o número 1, você vai pintar de vermelho. Onde tem o número 2, você vai pintar de preto. Onde tem o número 3, você vai pintar de marrom. Onde tem o número 4, você vai pintar de rosa, ok? Então, você vai fazer um belo colorido nessa joaninha, isso mesmo. Então, capriche na sua pintura e até a próxima aula, tá bom, meus amores? Tchau, tchau! Quem quer ter um corpo saudável, ágil, flexível para pular, correr, jogar bola e andar de bicicleta? Então, amiguinhos, eu, Dr. Esportes, Zé Gandula e Amarelinha, vamos ensinar a vocês as 3 regrinhas de ouro para mantermos o nosso corpo em forma e com boa saúde. A primeira é higiene. A segunda é boa alimentação. E a terceira, exercícios.
A higiene é algo muito importante, por isso devemos estar sempre limpinhos e cheirosos. Afinal, quem gosta de ficar perto de alguém com cheiro ruim, roupas sujas e bafo de leão? Ninguém, não é mesmo? Além disso, a sujeira pode trazer muitas doenças, pois nela existem milhões de bichinhos muito pequenininhos chamados germes e bactérias e que nos fazem muito mal. Mas não se assustem, pessoal. Para dar um fim a eles, nós contamos com 2 amigos, a água e o sabonete. Então, minha gente, chuveiro neles! Mas após um banho gostoso, não se esqueça de se enxugar bem para evitar uma doença de pele chamada micose. Também não devemos nos esquecer de limpar os ouvidos, o nariz, os olhos e escovar os dentes 3 vezes ao dia. Outra coisa importante é lavar bem as mãos antes das refeições. E por falar em refeição, a minha amiga Lili, que é nutricionista, me ensinou que uma boa alimentação também é fundamental. Não é mesmo, Zé Gandula? Afinal, alguém já viu um carro andar sem combustível, como álcool ou gasolina? Não? Nem eu. Com o nosso corpo é a mesma coisa. Precisamos de energia para mantê-lo vivo e em movimento. E o nosso combustível são os nutrientes, que são as vitaminas, as proteínas, as gorduras, a água, os carboidratos e os minerais. E sabem onde encontramos tudo isso? Nos alimentos. Alimentos que são energéticos, isso é, são os responsáveis pela produção de calor, energia e o movimento, como a batata, o macarrão, o arroz, os cereais, as farinhas, os doces, os açúcares, o óleo, o azeite e a manteiga. Mas não é só de energia que o nosso corpo precisa. Também precisamos construir e fortalecer os tecidos, ossos, nervos e músculos. E para isso são necessários os alimentos construtores, que são o peixe, o frango, os ovos, o leite, queijos, feijão, carne, soja, ervilha e lentilha. Mas agora vocês devem estar pensando, cadê as frutas e as verduras que todo mundo diz ser tão saudáveis? Para que elas servem? Bem, as frutas, as verduras e também os legumes são alimentos reguladores, quer dizer, ajudam a transformar os alimentos que ingerimos em matéria do nosso corpo, como sangue, ossos e músculos. Por isso, elas são fundamentais para a saúde. Então, pessoal, já deu para perceber que é importante comer vários tipos de alimentos para que o nosso corpo funcione direitinho, não é mesmo? Isso é o que chamamos de dieta balanceada. Mas lembre-se, além de escolher o que comer, é importante também saber como comer, sempre mastigando bem devagar, triturando e engolindo os alimentos com tranquilidade. Muito bem, amiguinhos, vocês já entenderam que precisam tanto de limpeza quanto de uma boa comida para ficarem saudáveis. Mas ainda falta uma regrinha de ouro, os exercícios. Afinal, nosso corpo não foi feito para ficar parado. São as atividades físicas que nos tornam fortes e flexíveis. Se ficarmos parados, vamos acabar enferrujados, como uma bicicleta esquecida no fundo do quintal. Além de fazer bem para a nossa saúde, os exercícios também nos ajudam a nos relacionar com os outros, pois nos ensinam a trabalhar em grupo e desenvolver capacidades importantes, como tentar, persistir e tomar decisões. Os exercícios são tão importantes que acompanham a humanidade desde a pré-história, como mostram os desenhos nas paredes das cavernas. E todos os povos, em todas as partes do planeta, desenvolveram diferentes formas de se exercitar, que foram evoluindo com o tempo. Mas não pensem que para fazer exercícios é preciso uma quadra oficial. Na calçada, na praça ou no quintal, podemos improvisar vários jogos divertidos. Vocês viram, amiguinhos, como é fácil, gostoso e divertido mantermos uma boa saúde? Basta obedecer às 3 regrinhas de ouro: higiene, boa alimentação e exercícios. Se fizermos tudo direitinho, nosso corpo nunca irá reclamar e sim nos agradecer, pois poderá desfrutar de todos os sons, cheiros, sabores, toques e cores que a vida oferece.